Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast hoje aqui. E para falar de um tema difícil, um tema mais pesado, mas um tema necessário, tá? Hoje a gente vai falar sobre os impactos da reforma tributária para os investidores, tá? E para isso eu convidei aqui a minha amiga, doutora Bianca Beck, ela que é advogada, especialista em direito tributário e societário, fundadora do escritório Beck Advogados Associados. Seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Reforma tributária é um tema árido, mas o mais importante é a gente começar a entender esse tema, esse bicho que é a reforma tributária, para ir se familiarizando com ele e começar a tomar decisões conscientes e acertadas com o que a gente tem de legislação disponível hoje. Exatamente o que eu penso, né? É algo que a gente não pode escapar, então que a gente estude, se planeje para enfrentar da melhor forma, né? Bianca, para começar, se tu pudesse se apresentar rapidamente, contar um pouquinho da tua história, da tua experiência profissional, 2 minutinhos Claro. aqui só para o pessoal que ainda não te conhecer melhor. Obrigada, Luciano. Eu sou formada em Direito pela Fevale, sou natural de Taquara, nós somos conterrâneos, sou especialista em Direito Societário e Direito Tributário pelo IBET, tenho formação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, sou conselheira de administração pelo IBGC. Então, voltei a minha carreira e minha vida profissional para apoiar empresas e empresários nas suas relações societárias. E as relações societárias, elas têm um impacto tributário. Eu fundei a Beck Advogados há alguns anos com esse objetivo, de ser um escritório facilitador da vida dos clientes e que apoie eles na tomada de decisões importantes na vida empresarial. Muito legal, e eu sou testemunha que vocês estão alcançando essa missão, né? Já fui cliente de vocês, indico meus clientes também e tenho visto um trabalho bem bacana. Todos os meus clientes que eu indiquei, todos estão satisfeitos com os serviços, tá? Bacana, então, obrigada. sou testemunha disso. Bom, a gente já se apresentou, já falou um pouquinho da importância da gente se preparar para a reforma tributária, mas para quem chegou agora, não leu ainda, não sabe o que é a reforma tributária, quais são os moldes delas, quais são os principais princípios da reforma tributária, na tua opinião? Bom, a reforma tributária, ela modificou muito o nosso sistema de tributação. Nós temos um sistema hoje que a gente paga o ISS sobre os serviços para os municípios, o ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias para os estados, a gente tem o PIS, a COFINS, o IPI, que a gente paga para a União. A reforma tributária veio substituir todos esses tributos por o IVA, que é um imposto sobre valor adicionado, que é um imposto que é hoje utilizado pela maioria dos países. Mas, considerando as nossas peculiaridades, foi instituído o IVA dual. A gente tem o IVA que ele tem o IBS, que é um imposto que ele vai ser devido para os estados e para o município, e a CBS, que é uma contribuição que vai ser devida para a União. Então, todos esses tributos eles vão ser substituídos por um novo, que é para ser com uma única alíquota, que a gente ainda não sabe exatamente qual é essa alíquota, mas ela vai ficar na casa dos 28%, 29%. É para ser o maior IVA do mundo, né? Que o pessoal está se comentando, né? Mas a gente é tão complexo que a gente não conseguiu criar um só. Vai ter que ser dois, né? Vai ter que ser dois. E o grande discurso por trás dessa reforma tributária era a simplificação. Perfeito. Mas quem está estudando está vendo que a gente vai ficar longe da simplificação. A gente tem muitos estados que vão regular, a gente vai ter um comitê gestor que vai ser complexo, a gente ainda vai ter autonomias de fiscalização de União e Estado. Então, o mesmo tributo, a gente vai ter a União fiscalizando por um lado, Estado pelo outro, com interpretações que podem ser diferentes. Então, tem muita coisa pela frente. A gente até agora tem a reforma da Constituição, né, a emenda constitucional e as leis complementares. Mas tem muito legislação ordinária, decretos, orientações que vão nos ajudar, nos guiar pelos caminhos. Mas hoje, com o que a gente já tem na Constituição Federal e nas leis complementares, já gerou muita dúvida, porque ele não é apenas uma substituição dos tributos atuais por um novo. Tá? Não, a gente vai utilizar o que a gente já conhece, mas só vamos
unificar em uma única alíquota. É um novo sistema, ele está tributando o consumo. Então, antes, operações que elas não eram tributadas, elas vão passar a ser. Então, operações que pessoas físicas estavam acostumadas a fazer e que não sofriam tributação, vão passar a ter. Então, é um regime bastante novo e que vai modificar muita coisa. Vai modificar a forma como as empresas apuram e pagam seus tributos. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande no fluxo de caixa, porque a gente vai ter uma antecipação de tributos em muitos casos. Então, as empresas, empresas e empresários e pessoas físicas, elas precisam olhar para esse tema com cuidado. Ou seja, você que está aí em casa, está escolhendo a profissão, pense no vestibular de contabilidade ou de direito, que vai ter bastante serviço. Vai. Nos próximos anos vai ter bastante serviço, né? Vai ter. E também tem um período de transição, ela não muda assim, entra em vigor agora, né? Ela vai ter um período de transição, se tu puder comentar um pouquinho mais sobre esse período aqui de transição. Claro. 2025 é um período para a gente estudar, tá? Porque nada vai acontecer. Continua da regra atual, nada muda 2025. 2025. 2026, a gente entra num regime de transição. Perfeito. A gente continua pagando PIS e COFINS, mas a gente vai ter 1% do IBS e do CBS, que vai ser compensado com PIS e COFINS. Então, a gente não vai ter mudança na carga tributária. No caixa não vai mudar. Não, mas a gente já vai começar a experimentar esse novo regime. A forma de recolher. A forma de recolher. A partir de 2027, a gente começa a ter aumentos deste percentual para se encerrar lá em 2033 com a alíquota efetiva. Perfeito. Tá? Então, 25 é realmente um período para se preparar. 2026, 27, 28 e 29 é um período ainda de transição que a alíquota vai aumentando gradativamente. Para lá em 2033, que parece ser super distante, mas não é, que a gente vai ter realmente a virada de chave com a alíquota efetiva sendo cobrada. Perfeito. Então, agora, até foi bom o timing desse podcast, né? Porque é a hora de estudar, de planejar, de rever o que está sendo feito, ver o que pode ser feito de uma forma mais inteligente, de forma tributária. Não, perfeito. Acho que tem mais algum ponto, além da simplificação, algum outro ponto da reforma tributária que tu queira comentar? Olha, tem muitas questões que vão modificar. Além da alteração, né, de todos esses tributos para um único tributo, com essa questão de discussão da simplificação, que a gente tem dúvida se isso efetivamente vai acontecer, a gente tem o split payment, que é uma questão bem controversa, que é o pagamento do tributo, em alguns casos, ele já vai ser pago para o governo no momento que tu faz o PIX para o teu fornecedor. Entendi. Então, se o teu fornecedor está com o tributo dele em aberto, no momento que tu fizer o pagamento, o sistema bancário já vai identificar o quanto deste pagamento é relacionado a tributo que já vai direto para o governo e o quanto vai efetivamente para o teu fornecedor. Então, isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Claro. É a tecnologia, né, fazendo bem para o governo. Né? Fazendo bem para o governo. Então, o que a gente tem observado muito quando a gente olha para as empresas pagadoras de tributo é principalmente entender o quanto isso vai impactar no preço do seu produto e como isso vai impactar principalmente no seu fluxo de caixa. Porque hoje a gente recebe o valor, trabalha com ele alguns dias e depois faz o pagamento do tributo. Agora, com a aplicação do split payment, já vai ser no efeito caixa. Tu já não vai receber o valor integral. Sim. Então, o quanto tu vai ter que trabalhar com o teu fluxo de caixa, o quanto tu não vai precisar ter um fluxo de caixa mais robusto para o momento que a reforma tributária for implementada. Impressionante. Eu não fugia dos meus conhecimentos, não sabia disso. Mas tem muitas questões, sabe? Muitas questões, mas essa é uma que me chama a atenção pela inovação tecnológica e pelo efeito brutal que isso vai ter, principalmente nas empresas que estão inadimplentes com tributos. Perfeito. Bom, se a gente for falar de todos os aspectos da reforma, a gente pode ficar aí 3 horas, 4 horas falando, né? Nosso objetivo aqui é tentar fechar dentro de 1 hora. Eu vou tentar trazer aqui para onde que impacta mais os investidores, que é o público aqui do canal no YouTube. Num investimento imobiliário, tá? Muitos dos meus clientes que eu atendo na consultoria, a maioria tem investimento imobiliário, recebe aluguel, volta e meia compra, vende um imóvel. Como isso vai impactar a reforma tributária, o segmento imobiliário? Perfeito.
Bom, vamos imaginar que o teu cliente ele tenha os imóveis dentro de uma pessoa jurídica. Sim, a maioria tem uma holding constituída. Provavelmente ele pode ter, a holding dele vai ter atividade de compra e venda e de locação de imóveis, e ele tem essa receita de locação como uma receita operacional. Então ele paga o imposto de renda e a contribuição social sobre uma margem de presunção, e isso vai continuar igual. A gente não está falando de mudança de imposto de renda nem de contribuição social. Perfeito. E ele paga 3,65 de PIS e COFINS. Perfeito. E esse 3,65 vai aumentar. A alíquota prevista do IVA é de 28%. Para a locação, ela vai ter uma redução de 70%. Então, a alíquota do IVA vai ser 30% dos 28% aos 29%. Então, a gente imagina que a alíquota vai ficar entre 8,33%, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter uma substituição de 3,65% para 8%. É bastante coisa. É bastante coisa. 5% a mais na receita do aluguel. Né? Então, só que a gente vai ter direito a crédito. Então, é preciso entender um pouco mais como vai ser o entendimento da Receita Federal em relação ao que vai dar direito a crédito. Então, que despesas essa holding imobiliária, essa administradora de bens imóveis vai poder tomar de crédito. Isso é um tema sempre controverso no Brasil. Até hoje a gente discute o que dá direito a crédito para fins de ICMS, de PIS e COFINS, e não vai ser diferente para IBS e CBS. Mas ele é um regime que esse aumento da alíquota, provavelmente a alíquota efetiva não vai ser essa, porque é um regime não cumulativo. Então, a gente vai ter direito a crédito. Mas eu estou tentando pensar alto aqui que tipo de crédito que uma holding teria, né? Provavelmente... Não tem compras ali que vai gerar muito crédito, na minha visão, né? Eu acho que a despesa mais óbvia que eu enxergo é a despesa se esses imóveis estão locados através de uma imobiliária. A gestão patrimonial pode ser descontada, entendi. Porque isso vai estar diretamente vinculado à atividade operacional da empresa. Entendi. Então, despesas de reparo dos imóveis. Eu tenho um imóvel, eu tenho que fazer uma reforma necessária. Reformar o telhado. Essas despesas vão gerar crédito de imposto para ser abatido. Entendi. Isso. Claro, isso depende de regulamentação, mas é o que a gente entende. Mas a principal mudança, para quem trabalha com locação, é aquelas pessoas que locam na pessoa física. Pois é, eu ia perguntar, essa é a minha próxima pergunta, né? Tipo, pessoa jurídica, ok, vai se tirar PIS e COFINS, vai virar o IVA ali, né? Que é o CBS, né? E vai ter um aumento ali de 3 para 8, né? Mas com direito à compensação. E a pessoa física, né? Eu sempre, quando chega algum cliente ali na consultoria que me fala que tem aluguel na física, eu sempre digo, tá pagando 27,5% de imposto de renda, né? Trata de criar uma PJ aí para receber esse aluguel, né? E como é que ficou para quem ainda tem um aluguel na física? Como é que funciona? Para quem tem um aluguel na física, hoje a pessoa se preocupa com o imposto de renda. Sim, né? só o IR. Só o IR. A lei equiparou a contribuinte de IBS e CBS a pessoa física que tenha receita de locação de 240 mil ano e que essa receita seja oriunda de 3 ou mais imóveis. Então, a lei estabeleceu, quem exerce isso como uma atividade... Vive disso. Independente se é na pessoa física ou na jurídica, vai pagar IBS e CBS. Perfeito. Então, além de ter uma alíquota elevada de imposto de renda, vai ter que adicionar essa alíquota de 8% de IBS e CBS. Então, é um cálculo que as pessoas precisam ficar mais atentas, né? Porque o imposto de renda já é elevado e considerar ainda que vai ter essa carga adicional de IVA. Então, é uma análise importante. E quando a gente fala de compra e venda de imóveis, também. Para compra e venda lá na holding, a gente tem essa alíquota de 28%, mas o redutor vai ser de 50%. Então, na compra e venda de imóveis lá na holding, eu vou ter um imposto adicional de 14%. Ixi! Tá? É puxado, né? 14% na venda do imóvel é bastante coisa. Além do imposto de renda, contribuição social. Sim, não deixa de pagar o ganho de capital no imposto de renda e tem mais 14%. Isso. Então, assim, se o meu imóvel está lá no meu estoque, eu vou vender ele considerando a minha margem lá de presunção, que via de regra dá uma alíquota 6%. Eu vou adicionar 14%. Eu vou adicionar 14%. A lei estabelece que eu vou ter redutores de base de cálculo, considerando
o tempo de aquisição do imóvel, então eu vou ter alguns redutores, tá? Mas falando assim... adquirido antes da década de 90, ali tem alguns redutores, né? Até assim, ela vai dar um direito a crédito a esses imóveis, tá? Então, a lei estabelece assim, como é que eu vou apurar o crédito sobre esse bem? Então, eu não vou pegar uma base zero e vou aplicar os 14, mas eu vou considerar que eu tenho um direito a crédito sobre benfeitorias e sobre o próprio imóvel, mas eu tenho esse imposto que eu tenho que considerar na venda. E na pessoa física, eu também vou ter. A lei estabelece, ela vai equiparar a pessoa jurídica, a pessoa física que vendeu 3 ou mais imóveis no exercício anterior, ou quem construiu um imóvel para venda e vendeu este imóvel em 1 ano. Tá? Então, assim, se nos últimos eu posso construir e vender um imóvel por ano, se eu vender além disso, eu sou contribuinte de IBS e CBS. Entendi. Também. Então, são avaliações hoje, a simulação de carga tributária, ela ficou mais complexa, tem mais variáveis. Exato. Eu estava pensando na tua atividade diária aí, né? Se uma família te procura para um planejamento, agora ficou bem mais complexo, né? Então, a lei traz novidades, assim. Alocação. Bom, se a alocação é para imóvel residencial, ela traz uma possibilidade de eu aplicar um redutor de R$600 por imóvel residencial. Ela é para facilitar o acesso à moradia. Então, é um redutor social. A gente tem um déficit, né, de moradia aqui no Brasil, né? Então, tem muitas variáveis que a gente vai precisar considerar para entender se vale a pena ou não colocar numa holding, quais os impactos. Porque, daqui a pouco, quem loca apenas 2 imóveis... Pode ser que, eventualmente, seja melhor manter na pessoa física. Se forem residenciais ainda, né? O cara tem 2 casinhas de aluguel e tem uma terceira que é o que ele mora. Talvez seja ideal ter na física ainda. Né? E tem uma questão bem interessante que ela está gerando uma controvérsia gigantesca assim, na internet, que é... Polêmica a gente gosta. Polêmica. Pode... Atenção, pode ir lá. Esse é um tema bem cascudo, assim. Assim, muitas pessoas acabaram colocando seus imóveis residenciais, a sua casa de praia dentro de uma holding. Com o objetivo de organizar o patrimônio, com o objetivo pensando na de sucessão, proteger, com o objetivo de... vou fazer uma sucessão, então já está tudo dentro da holding. Sempre existiu uma legislação que estabelece... Tá, vamos lá. Coloquei esses imóveis dentro da holding, tá? Mas eu continuo usando. Eu continuo morando nessa casa. Claro. E eu não pago aluguel para minha holding. Né? Claro. Eu tô morando nele. Mas, para fins de imposto de renda, existe uma legislação que, se eu não me engano, é lá da década de 60, tá? Uma legislação antiga. Que diz, bom, se uma holding, se uma empresa cede para o uso do seu administrador ou seu sócio um bem seu, eu, empresa, preciso presumir uma receita de locação e oferecer a tributação do imposto de renda. Que loucura isso. Só que essa legislação nunca pegou. Nunca se fiscalizou. Então, na verdade, na prática, é como se ninguém nunca se preocupou com isso. Sim. Mas ela sempre existiu. E agora, a reforma tributária traz esse tema de novo. Ela diz que bens de uso pessoal devem ser oferecidos à tributação. Então, e diz que vai ser presumido uma receita de locação. Que absurdo isso. Então, tem muitas estruturas que, dependendo de como caminhar a legislação e como caminhar a fiscalização, elas precisam ser revistas. E estruturas, e pessoas que estão constituindo agora a sua holding, daqui a pouco vale a pena refletir por que eu estou botando a minha casa ali, por que eu estou botando a minha casa de praia. Realmente faz sentido, porque ali na frente, eu digo daqui a uns 5, 6 anos, pode ser que eu enfrente uma discussão de precisar oferecer a tributação da minha holding o bem que eu tô locando. Como é que é para fins de imposto de renda? A lei estabelece que a presunção é de 10% do valor do imóvel ao ano. Tá? É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Agora, se o IBS ou o CBS vai utilizar a mesma regra, vai vir com legislação ordinária, mas vamos usar a regra que tem hoje. 10% do valor de mercado do imóvel pode sair caro ao ano, tá? Ao ano. Muita coisa. Não, é muita coisa. Imagina, o cara tem a casa na praia que vale 10 milhões. Aí 10% ao ano é 1 milhão. Né? Daí tu vai fazer vezes 12, daí tu vai aplicar imposto de renda e mais o IBS e o CBS. Não, tá louco. Isso é muita coisa. Isso em 20 anos, acho que tu paga o valor do imóvel pro governo. O que muita gente
está fazendo, né? Bom, eu vou então formalizar eventualmente um contrato de locação e vou já estabelecer um valor, não 10% do valor do imóvel, 1%. 2% valor de mercado. Sim. Pode ser que ainda seja meio precoce para já sair estruturando esse tipo de contrato, já começar esse tipo de pagamento. Mas é uma informação que a gente não pode ignorar para os novos planejamentos e para as novas organizações. Então, assim, bens de uso pessoal, tem que avaliar muito bem se faz sentido colocar dentro da holding frente a essas novidades. Porque uma coisa é a gente avaliar uma legislação lá da década de 60, 70, que a fiscalização era uma. A reforma tributária, ela cria um cadastro de imóveis que ele vai ser alimentado com informação dos tabelionatos. Então, toda a operação, toda a escritura de compra e venda que tem ali o valor de mercado vai ser enviado para esse banco. Cadastro de prefeituras dos imóveis vai ser enviado. E a lei estabelece que podem ser utilizadas informações de outros meios. Então, daqui a pouco, informações de imobiliárias. Então, vai ser criado. Até do sistema financeiro, né? Fez uma transferência ali, um valor alto ali, né? Vai ser informado. Então, a Receita vai saber o valor dos imóveis. E ela vai saber quem é o proprietário. Então, ela vai conseguir, com mais facilidade, fazer esse cruzamento de entender se esse bem está sendo usado ou se ele tem receita de locação e a quem ele pertence e fazer essa fiscalização de... Sabe que agora falando de lei antiga, de mudança, de evolução no sistema de fiscalização, eu lembrei que, geralmente, quando eu começo um trabalho na consultoria, a gente faz a primeira reunião de diagnóstico, né? A gente tenta entender, né, qual é o momento de vida, qual que é o perfil do investidor. E a maioria chega assim e já diz, não, essa parte aqui imobiliária já está resolvida, eu já tenho uma holding. Mas como é importante, né, despertar até para quem está nos assistindo, de tempos em tempos rever se a estrutura está tudo ok, se a contabilidade foi feita tudo da forma correta, se está tudo direitinho, né, e se não mudou alguma coisa, né, se não precisa evoluir. Tem que estar em constante monitoramento, né, porque as leis vão evoluindo e a fiscalização também vai mudando. Né, então, a gente precisa... periodicamente, né, tá revendo essas estruturas e vendo se precisa sofisticar alguma coisa ou não, né? Não, é um tema que um planejamento patrimonial sucessório, ele não é um projeto que tu entrega para o cliente agora está pronto, tu nunca mais vai olhar para isso. As legislações alteram e as relações humanas, né? Assim, então... Ocorre alguns eventos, né? Casamento, morte, né? Isso tudo vai impactando. Tudo impacta. Uma construção de um outro patrimônio, né? Então... É um tema vivo, né? E as pessoas precisam estar atentas que elas estão construindo patrimônio e se elas querem realmente organizar e planejar isso para ter a melhor otimização de carga tributária, é um tema que periodicamente precisa ser revisto. Perfeito. Tenha dúvida. E aí já entra na minha próxima pergunta aqui que eu tinha anotado para fazer. Então, a gente falou bastante sobre a receita imobiliária, né? Tanto de alocação quanto venda, quanto que isso vai impactar agora a reforma tributária. Isso é muito importante para a maioria dos investidores aqui no Brasil. Mas tem algo que eu acho que é mais importante, que é a questão do sucessório. Tá? A gente não adianta fazer todo o tema de casa, ter um bom consultor de investimentos, ser bom nos investimentos, se na hora de transmitir a gente vai deixar uma fatia muito grande para o Estado. Né? Então, sempre dentro do meu trabalho eu não falo assim do investidor, pessoa física, eu falo do patrimônio da família. Né? Então, quem é investidor, ele está construindo para a família, para deixar para os seus herdeiros. Né? Até uma coisa que eu sempre comento com os meus clientes, né? Pô, tu ganha dinheiro trabalhando, né? Tu tem uma empresa, tu chega lá às 7 horas da manhã e sai 8 horas da noite. Esse tempo tu está tirando do convívio com a tua família para estar construindo patrimônio para deixar para a família, né? Não para morrer e deixar tudo para o Estado. Né? Então, a gente sabe que tem um imposto sucessório, que a gente é obrigado, mas, vamos fazer um planejamento para pagar o mínimo possível. Bom, feito toda essa introdução, tá? Quais são as principais... impactos, tá, da reforma tributária no sucessório? Bacana. Só para fazer uma distinção, que eu acho que muita gente tem uma confusão de que momento legislativo a gente está. É importante deixar claro, assim, nós tínhamos 2 projetos de lei complementar tramitando em 2024. O projeto de lei 68, que é o que foi aprovado em janeiro agora deste ano, que foi o que criou, então, o IBS, o ICBS e tudo isso que a gente falou até agora. E a gente tem o projeto de lei 108, que ainda está em tramitação. E é esse que traz as grandes mudanças para fins de ITCMD. Perfeito. Então,
O que a gente tem hoje ainda é projeto de lei. Tá. E ele já passou pelo Congresso, enfim, já passou pela Câmara, já foi para o Senado, já passou pela Câmara e agora ele está no Senado e está em vias de ser aprovado. Então, se imagina, o que se fala é que até final de março, início de abril, esse projeto seja aprovado e seja encaminhado para sanção. Perfeito. Então, a gente está gravando aqui em fevereiro, tá? Porque esse episódio ele continua, tá? Sim. Só para contextualizar. Então, assim, o que eu vou falar agora é possível que seja aprovado, né? Mas quais são as principais mudanças que estão lá dentro desse projeto? Primeiro, a gente tem hoje no Brasil uma alíquota progressiva de ITCMD. Progressiva quer dizer que, dependendo da faixa de bens que eu vou deixar para doar ou para herança, quanto maior o meu patrimônio, mais alta a minha alíquota. E no Brasil, a alíquota máxima é de 8%. Perfeito. Só que tem estados... Que já é 8%, né? Que já é 8%. Não, hoje é 8%, tá? Mas tem estados que não aplicam a alíquota máxima. Sim. Rio Grande do Sul, que é de onde a gente está gravando, né? Para fins de doação, a alíquota máxima é 4%. São Paulo, 4%. Amazonas, 2%. Então, os estados eles acabaram criando aí uma guerra fiscal entre eles. Claro. Depois eu vou explicar o porquê que se criou essa guerra fiscal. E o que o projeto de lei traz de diferente? Ele diz, olha, todos os estados vão ter que aplicar a alíquota máxima para grandes patrimônios. O que é grande patrimônio, cada estado vai dizer. Tudo vai virar grande patrimônio. No fim... Eu tenho uma leve suspeita que tudo vai virar grande fortuna, tá? Isso. Pensando na arrecadação dos estados. Hein? Exato. Mas, então, a gente vai acabar... Quem normalmente se preocupa com planejamento patrimonial e sucessório são pessoas que têm um patrimônio mais relevante e essas pessoas já vão estar sujeitas a essa alíquota máxima. É importante trazer que cada estado vai precisar trazer essa alíquota máxima para dentro da sua legislação. Tá? Pelo menos é como a gente está interpretando esse tema, que ela não vai ser auto-aplicável, essa lei complementar. Tá? Enfim, tem que avaliar como é que vai se dar a interpretação, mas a interpretação mais conservadora é que cada estado tem que ter a sua legislação, mas que tem que observar a lei complementar. Tá? Então, esse é o primeiro, grande patrimônio, alíquota máxima. Existe no Senado hoje, lá parado, mas existe, um projeto para aumentar essa alíquota de 8% para 16%. Mas, assim, tem um pouquinho de alarmismo em relação a isso. Assim, se fala muito nas redes sociais, vai aumentar para 20%, para 30%. Não existe essa previsão. O pessoal entende assim, esse é o primeiro passo para a gente chegar lá numa alíquota de... Mas nem existe projeto. É futurologia. O 16 é que é possível. Tá? O 16 é possível. Então, esse é o primeiro ponto. A aplicação da alíquota máxima, que no Brasil hoje é 8%, por todos os estados. Isso é uma questão. Vocês podem ter acompanhado no Valor Econômico, nas últimas semanas, saiu assim, São Paulo é o estado que aumentou a sua arrecadação em razão do ITCMD. Muitas famílias se mudaram para São Paulo. Sim, já ouvi falar disso. Por quê, né? Porque é um paraíso para o planejamento sucessório agora virou, né? Isso mesmo. A gente tem, no Código Tributário Nacional, a gente pega lá o artigo 127, ele diz que, na falta de eleição do domicílio fiscal, aplica-se... Daí tem uma regra lá, domicílio civil, e o artigo traz previsões. Mas ele faculta, ele permite que cada contribuinte escolha aonde vai ser o seu domicílio fiscal, ou seja, aonde eu quero tributar. E se entende, então, que eu tenho liberdade para adotar um domicílio fiscal que faça mais sentido para mim. Ok, eu quero fazer meu planejamento em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, e é isso que muitas famílias vêm fazendo. Entendi. Por que São Paulo? Porque a alíquota é de 4%, e porque lá a regra de avaliação dos bens móveis, ou seja, cotas de empresas ou ações de empresas, é pelo valor patrimonial contábil. Entendi. Eu não reavalio os bens. Entendi. Então, qual que é um planejamento bem mais assim, tradicional? Eu tenho os meus bens na minha pessoa física, declarados lá no meu imposto de renda pelo valor que eu adquiri esses bens. Né? Valores lá que podem estar defasados, se eu comprei esse bem faz tempo. Eu transfiro esses bens para uma holding por este mesmo valor. Porque se eu atualizo o valor, eu gero lá um ganho de capital na pessoa física. Eu não quero isso. Claro. Então, eu transfiro para a holding
por aquele mesmo valor contábil. Ao invés de, na minha declaração de imposto de renda, eu ter uma série de bens imóveis, eu passo a ter cotas de uma holding. Perfeito. E estes bens, que antes eram bens imóveis, passam a ser bens móveis. E a lei estabelece que o bem móvel, ele pode ser tributado no domicílio, então, fiscal do doador. Então, o doador, a pessoa que tem esse patrimônio, ela pode se mudar para São Paulo, né, eleger o seu domicílio fiscal em São Paulo e fazer a doação dessas cotas com base neste valor contábil. Claro, que é muito menor do que o que realmente Que o valor vale. real. Claro. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em outros estados, as secretarias de Fazenda reavaliam esses bens. Claro. Então, se eu tenho lá o meu capital social por R$1 milhão, mas esses bens valem 10 milhões, o que é muito comum de a gente ver, muito comum, principalmente imóveis rurais, que a maioria das famílias, né, o patrimônio foi constituído ao longo de décadas, né? Então, comprou um imóvel lá na década de 90 por 100 mil, que hoje vale R$1,5 milhão, e assim vai, né? Então... Exato. Então, no Rio Grande do Sul, se a gente for fazer essa transferência de cotas, por mais que eu tenha transformado isso em cotas, eu vou ter uma reavaliação dos bens. Em São Paulo, não. Então, só que muitos contribuintes fizeram isso. Isso foi também amplamente divulgado na mídia. E as secretarias da Fazenda se deram conta deste planejamento. Então, na reforma tributária, tem uma previsão expressa de fim da eleição do domicílio fiscal. Entendi. Então, as famílias que querem ainda se organizar e fazer alguma transferência de bens, ainda tem uma janela... Até o final desse ano. Não tenho dúvidas. Porque, assim, quando o projeto de lei for aprovado... Me parece que essa previsão já entra em vigor, porque ela não aumenta tributo, ela não altera tributo, entendi. Ela só altera onde tu paga o tributo. Entendi. Quando mudem a alíquota, tem que ser de um ano para o outro. Isso. Né? Essa pode entrar em vigor imediatamente. Entendi. Então, esse parece bem sutil, assim, para quem não conhece as implicações, não muda nada. Dizer aonde vai ser pago esse tributo. No fim, muda bastante, tá? Perfeito. Muda bastante. Com certeza. Uma outra questão que o projeto de lei traz é... Bom, eu tenho todos esses meus bens imóveis que eu coloquei ele dentro de uma holding e vou fazer a doação das cotas dessa holding para os meus filhos. Hoje, como é? Eu vou tributar para o estado onde eu estou localizado. Então, eu estou lá em São Paulo, a minha holding está em São Paulo, eu vou recolher para lá o imposto desses bens. O imposto sobre as cotas, né? Agora, o projeto diz o seguinte, bom, se essa empresa que tu está doando, o patrimônio dela for composto por bens imóveis, tu vai pagar o imposto onde está localizado o bem. Tá, mas daí se o cara tiver imóvel em 6 estados diferentes, vai pagar em 6 estados diferentes? Vai pagar proporcional daí? Ao valor do bem. Entendi. É como ele tira essa roupagem de pessoa jurídica e tributa o bem. Entendi. Então... Aproxima da física, no caso, né? Da pessoa física em vez da jurídica. É como se não tivesse essa estrutura de holding. Então, aí perde, né, uma das vantagens da holding, né? Mas ela tem outras, né? Que é a estrutura de governança, tudo mais, né? Que pode ser feita, né? Aqui a gente está olhando do ponto de vista assim, bem tributário. Números, e sucessão, né? Mas assim, a holding... Normalmente, ela atende alguns pontos de vista tributário, mas ela também persegue outros objetivos, né? Isso. Eu acho que até não está na pauta ali da reforma tributária, mas acho que é legal a gente comentar. Vamos falar disso agora? Vamos falar. Vamos falar um pouquinho dos benefícios da holding, né? De organizar o patrimônio na PJ. Eu acho bem importante isso. O que a gente normalmente comenta com os clientes que... Por que fazer uma holding? Bom, tem todas essas questões tributárias, que elas eram muito vantajosas antes da reforma tributária. Depois, vamos ver como é que vai ser esse texto. Mas, além disso, se eu preciso abrir um inventário de vários bens imóveis, e se eu não conseguir destinar um bem para cada herdeiro, eu acabo tendo que colocar os meus herdeiros em condomínio. Então, assim, todo mundo é dono de todos os imóveis, ou todo mundo é dono daquele imóvel. Isso faz com que, no momento da venda, todos precisem concordar, todos precisam assinar. Se um não concorda, a venda não é feita. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Exato. Quando esse bem está dentro de uma holding, eu já mudo a figura. Sim.
eu posso ter a maioria dos sócios aprovando. Ou tem um administrador. Ou tem uma previsão expressa que o administrador pode tomar a decisão. Então, para o casal, isso é muito interessante. O casal dos patriarcas, né? Fica a esposa ou o esposo ali como administradores, eles têm a liberdade de seguir gerindo o patrimônio. Uma outra vantagem de tu fazer uma sucessão organizada, né? Eu posso constituo a holding, dou as cotas da holding para os meus filhos, mas me reservo usufruto. Isso eu acho que é fundamental, né? Se puder falar um pouquinho mais da doação com reserva de usufruto, né? E reversibilidade também, eu acho que é interessante a gente comentar. Então, assim, coloquei meu patrimônio dentro da holding, analisando as questões tributárias, os seus reflexos, mas entendi que vale a pena. Eu posso doar as cotas desta holding para os meus filhos, eles ficam nos proprietários, ou seja, eles têm aquele patrimônio, mas quem continua gerindo sou eu, quem continua recebendo os lucros, os dividendos daquela empresa sou eu. E eu posso ter eu e o meu marido, né? E eu posso ter um usufruto extensível, que eu acho essa figura bem interessante, que permite que, no caso do meu falecimento, todo o usufruto se concentre na pessoa do meu marido. É uma maneira de o casal se manter perpetuando e usufruindo daquele patrimônio até a morte dos dois. Então, tu protege, enfim, aquele casal, porque às vezes todo o patrimônio é suficiente para arcar com as despesas ali do final da vida, mas eventualmente a metade daquele patrimônio não. Né? Perfeito, então, é verdade. É uma boa lógica mesmo. O usufruto extensivo, eu acho que ele é uma figura bem interessante que a gente só tem quando a gente faz um planejamento. Né? E ter o usufruto permite ali que eu siga administrando, tomando as decisões e gerindo aquele patrimônio. E tudo que for crescendo dentro da holding, então, assim, aquela holding gera receita de locação. Claro, eu vou tirar uma parte para a minha manutenção da minha vida, mas pode ser que boa parte do recurso fique dentro da empresa. Outros bens que eu adquiri, valorização daqueles bens, eu já tributei. Então, essa é uma outra vantagem. Eu estanco a base de cálculo. Claro. É sobre isso que eu vou pagar. A valorização ou a própria aquisição de outros bens que estão dentro da holding, eu não tributo. E eu consigo também estabelecer como os meus herdeiros vão se relacionar dentro desta holding. Eu acho que aí é o principal ponto, assim, eu convivo com muitos investidores, né? E a maior dor deles é essa, assim, né? Como que eu vou perpetuar o patrimônio na família e sem gerar conflito, né? Porque a gente vê histórias aí aos montes, né? De tipo, o patriarca se foi e a família se dividiu, né? Então, a maioria do pessoal que busca essa estrutura PJ de holding, né? Ou de fundo, ou de offshore, né? Ele busca essa estrutura justamente pensando na governança. Então, se tu puder falar um pouquinho mais das cláusulas que dá para colocar dentro de um contrato, de um acordo de sócios, se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Não, perfeito. Na holding, é importante a gente ter 2 documentos. O contrato social, que esse é o documento que vai para a junta comercial e que é o documento público. E a gente também é importante ter o acordo de sócios, que é ali que vão ter as questões mais delicadas e que a gente não quer dar publicidade para terceiros dessas combinações. O que é muito comum a gente ter nesses documentos? Regras de quem vai administrar. Então, assim, se eu enxergo que tem um filho que tem mais aptidão, esteja mais alinhado com o que eu entendo que seja melhor para esse negócio, eu já posso eleger ele como administrador. Eu posso dizer, olha, até aqui tu pode tomar decisões sozinhos, mas a partir daqui tu precisa conversar com teu irmão, com a tua irmã, e vocês precisam tomar essas decisões em conjunto. Regras, e se vocês quiserem seguir caminhos diferentes, como é que alguém quiser sair, né? Não quero mais fazer parte desse negócio aqui, eu quero a minha parte, deu. Isso aí quebra muita empresa. Exato. Como é que eu calculo essa parte? Tem que ter previsão para isso, né? Regras importantes, assim. E se os filhos são casados e se eles se separarem, o cônjuge entra na empresa, não entra. E se esse filho morre antes de mim, né? Assim, no meu exemplo, essas cotas podem voltar para mim ou será que eu já quero que vão para os herdeiros dele? Então, assim, bem simplificando, eu preciso, basicamente, regular como é que eu decido as coisas nessa empresa, como é que se um dos sócios dos filhos quiser sair dessa empresa em algum momento, se um desses sócios, os filhos, morrer, como é que eu trato isso em relação aos herdeiros. Então,
E daí eu tenho que entender a peculiaridade de cada família, né? Tem famílias que têm algum filho numa condição mais especial. Será que eu não tenho que gerar uma obrigação de alimentos e que todo mundo se obriga a manter um padrão de vida para aquele filho que tem uma condição específica? Tem famílias que têm filhos morando fora do Brasil, que já não são mais nem residentes aqui. Como é que funciona daí, né? Exato, porque, bom, eu vou entregar para ele, pode ser que a carga tributária seja muito alta. É bem comum mesmo isso. E tem questões, daí os planejamentos são muito interessantes, né? Sim. Porque depende de caso a caso. Tem muitas situações que a família, a geração seguinte, pode ter problema financeiro. Né? Que pode ser que não seja interessante o patrimônio passar para a geração dos filhos. Eu posso utilizar a geração dos netos e reservar o usufruto para a geração dos filhos. Então, é muito caso a caso, né? Tem que fazer um artesanato ali, pensando na situação da família, né? E tem que, aquilo que a gente falou antes, né? Ir revendo ao longo do tempo, porque as leis vão evoluindo e a situação da família vai mudando também, né? Questão matrimonial, tu tocou ali brevemente também, mas é bem comum, assim, né? Bom, a gente está fazendo a holding aqui, mas quem está solteiro aqui daqui em diante só casa com separação total, né? Para o patrimônio continuar ali nos consanguíneos, né? Então, isso também é algo que tem que se falar, né? Fazer, quem vai começar um namoro tem que fazer um acordo aqui, um contrato de namoro. Contrato de namoro. É uma coisa que se fala pouco, né? Mas é uma preocupação, né? E os contratos de namoro, eles vêm ganhando bastante repercussão, assim, porque com as redes sociais ficou cada vez mais simples tu comprovar a existência de uma relação, né? Hoje tudo é meio público essa questão que a lei estabelece, que é o ânimos de constituir família, ele também é muito subjetivo. Né? Qualquer postagem, tu pode entender que é um ânimo de constituir família, né? Então, o contrato de namoro ele vem ganhando relevância em razão disso. Dizer assim, gente, olha, aqui, a relação até aqui, ela é um namoro. Então, eu não tenho direitos hereditários. Por que isso é tão importante, né, Luciano? Acho que é legal falar. O namoro, acho que quando o namoro termina, se um quiser justificar que tinha uma união estável, eu até acho mais difícil. Porque o outro vai dizer, não, eu nunca tive uma união estável contigo, eu tinha um namoro. Mas a grande questão é que essa pessoa chega a faltar, se ela morre. Porque, assim, se tu tem uma união estável, tu é herdeiro daquela pessoa. Perfeito. Então, assim, se eu... E daí, essa pessoa já não está mais aqui para dizer que ela não tinha um namoro. E daí fica uma discussão jurídica muito mais complexa. Quem é que vai dizer que não que era um namoro? Se eu tenho provas, postagens e declarações de amor e declarações públicas em redes sociais que a gente queria ficar junto. E se nada está oficializado, o que vale é a comunhão parcial, né? Exato. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo meu conhecimento é isso, né? Isso. E daí os bens... Na comunhão parcial, eu sou herdeira dos bens particulares. A pessoa é herdeira dos bens particulares. Então, assim, mesmo que não tenha constituído nada em conjunto, eu sou herdeira do restante. É bem complexo, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. A família vai crescendo, né? E a gente precisa ter... evoluindo esse conhecimento dentro da família também, né? Muito importante isso. E tem que ter maturidade para tratar dos temas, né? Porque a partir do momento que tu entende isso como uma premissa da família, os assuntos vão ficando mais fáceis de serem tratados, né? Sim. E aí entra o nosso papel aqui também como profissional, assim, eu sou consultor de investimentos, tu advogada, a gente está próximo do cliente, próximo da família, para levantar esses temas, né? Muitas pessoas não têm alguém de confiança que levante isso para elas e vai descobrir só lá no pior momento possível, né? Quando deu errado. E daí que custa caro, né? Então, é importante assim, estar bem assessorado, estar com um profissional de confiança, justamente para evitar isso. Doutora Bianca, tu tem algum case que tu queira compartilhar, assim, algo bem peculiar, assim, algo que chegou lá no escritório, alguma demanda de planejamento e vocês conseguiram fazer um trabalho, organizar os bens do cliente? Tu lembra alguma coisa agora que te vem à cabeça? Luciano, histórias tem muitas, tá? E são histórias, algumas bem legais, outras mais difíceis, mas eu me lembro de uma que é muito nítido, assim, o que aconteceu com quem fez o planejamento e com quem não fez. Perfeito. Era um cliente que um núcleo da família
está enfrentando um processo de inventário, sei, te dizer assim, há mais de 8 anos, e que eles não conseguem ter acesso aos dividendos da empresa, porque eles ficam retidos, porque o inventário ainda não foi finalizado. A família enfrenta dificuldade financeira sendo sócio de uma empresa rica. Enquanto que o outro núcleo, assim, foi nosso cliente, mas o mérito é deles, de terem se preocupado em planejar. Eles estruturaram uma sucessão que, com certeza, trouxe uma otimização em carga tributária, e quando teve o falecimento ali do patriarca, os bens já tinham sido transmitidos, não teve uma nova incidência de tributos, eles precisaram fazer só o inventário de alguns bens imóveis, e a empresa seguiu, e esses herdeiros tiveram acesso ao patrimônio. Esse caso, ele é um caso até relativamente simples, mas ele me marcou, porque na mesma empresa eram só 2 famílias, e uma família, a gente encontra eles assim nas assembleias, e tu vê assim, poxa, eles poderiam estar tendo uma vida muito diferente há anos, se eles tivessem tido essa consciência. E daí tiveram que... Eles estão chegando agora no final do inventário. O que é o mais natural nesses momentos, né? Porque, assim, quando tu tem um patrimônio muito grande, o imposto que incide é muito alto. E para pagar o imposto precisa ter liquidez. Exato. Né? Então, assim, às vezes, grandes famílias patrimonialistas, a questão do inventário ela é um problema. Com certeza. E, nesse caso, eles precisaram, assim, o que todo mundo sabe, né? Vender a preço de custo muitos bens para ter liquidez para finalizar o inventário. E ainda passar por um longo período ainda. Longo período. E porque daí isso gera um desalinhamento, os irmãos acabam brigando, porque é um nível de estresse muito alto. Claro. Então, esse foi um caso que eu achei assim, como a organização, o planejamento, se preocupar com o tema mudou a vida das pessoas. Exato. Então, elas continuaram tendo acesso a um padrão de vida que elas tinham antes por ter se preocupado com isso. E isso é incrível, né? Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai, né? Essa é uma das... Única não, mas é uma das poucas certezas que a gente tem. E é incrível como eu atendo investidores assim de 70, 80 anos que na cabeça deles não vão morrer nunca, né? Não param para pensar nisso, a gente tenta tocar no tema e foge, né? Então, é impressionante, assim. Né? O que eu vejo de alguns clientes que eu acho interessante é a preocupação deles de proteger a família, de passar por um processo de inventário muito caro. Então, assim, normalmente os empresários que nos procuram dizem, eu não quero deixar isso para eles, e eles não vão ter condições de arcar, até porque, normalmente, os empresários, eles carregam a vida profissional de uma maneira mais individual, né? A família não está tão a par de todo o patrimônio, de tudo que está acontecendo. Então, eles também não querem deixar um pepino para esses filhos, né? Os que são mais sensíveis a isso, eles já passaram por uma bucha assim, de inventário e coisa. Eles pensam, não, eu não quero deixar isso para os meus filhos, já vou deixar organizado em vida. Né? Eu tenho um cliente que ele tem uma consciência muito bacana, porque ele diz assim, o meu pai começou a fazer isso quando ele tinha 60 anos. Eu tenho 60 anos agora e não comecei ainda. Então, ele é um tema que ele está se dando conta. E eu acho que é assim para todo mundo, né? Passa muito rápido, a vida passa muito rápida. Passa muito rápido. E agora ele está tendo essa consciência. E é claro que essas questões da reforma tributária, elas estão acelerando muitos processos, né? Mas elas estão acelerando processos de sucessão para quem já tinha esse assunto em mente, porque a gente não faz tudo isso só pelo tributo. Tá? Se não é algo que tu não quer fazer, tu não vai fazer. Tu pensa assim, o tributo quem vai pagar são meus filhos, quando eles precisarem pagar, eles pagam. Agora, as famílias que já têm essa consciência, claro, se der para se organizar e fazer isso antes da entrada em vigor dessas previsões, vai valer a pena. Né? Mas é claro que tem que ter uma consciência e um querer. E saber que existem formas e formas de fazer e maneiras de fazer isso com segurança. Perfeito. Né? Perfeito. Não, e só um ponto aqui que ficou aqui também que eu queria salientar. Tu falou ali que a família teve que vender bens a preço de custo para conseguir custear o inventário. Né? Dentro do mercado financeiro tem previdência privada, tem seguro de vida, que são ferramentas simples, né, que a gente sempre coloca no planejamento dos investidores e que são a chave do cofre, literalmente. Sim. Né? Porque no momento que vem a ocorrer a falta, pode ocorrer do dia para a noite, um acidente, uma coisa repentina, né? E o patrimônio se fecha, mas esse seguro ou essa previdência
acaba dando a chave para o cofre para a família poder tocar o inventário, né? E se estruturar por um período. Eu tive um caso de um cliente que eu prestava consultoria que faleceu e a parte que ele tinha em previdência, até por uma demora de envio da documentação ali da família, mas em 30 dias estava o dinheiro na conta. Não, e sem ITCD, Isso, né? sem ITCMD, exatamente. Então, foi algo muito importante para a família naquele momento, né? Hoje, a viúva e as 2 filhas são minhas clientes, mas foi algo bem que me marcou muito, né? Eu era muito próximo desse cliente, ele veio a faltar e eu pude ajudar a família naquele momento a ter acesso a esse recurso, né? Então, é algo assim que eu sempre falo, sempre tento sensibilizar, né? E mesmo assim, muita gente negligencia. Eu acho que esse é um recurso super importante e ele vem... assim, ele é uma ferramenta tão útil que ela vem sendo usada até de outras formas. Além, eu acho que tu tem um complemento aí de previdência ou de seguro para pagar os custos do inventário. É bem legal. Hoje a gente consegue simular para os clientes quanto vai custar esse inventário. Então, assim, a gente de taxas judiciárias, de honorários médios. Então, a gente consegue também apoiar o assessor financeiro dizendo, olha, a conta mais ou menos é essa. Então, tu já consegue fazer uma simulação de seguro. Mas também é uma ferramenta utilizada até quando eu preciso... Quando essa pessoa é sócia de uma empresa e a empresa precisa indenizar os herdeiros por essa participação societária, às vezes o seguro também é muito útil, porque preserva o caixa da empresa, garante liquidez para os herdeiros que nem querem entrar na empresa. Não quer, isso. Então, o seguro ele é uma baita ferramenta. As maiores apólices de Prudential, né, de seguros que a gente já fez lá na consultoria, foram pensando nesse caso. Em sócios de empresa, das empresas se preocupando com a falta desse sócio, como que eu vou pagar o herdeiro. Né? Então, esse é um instrumento bem interessante para quem é sócio de uma grande companhia. Isso eu falo bastante, né? Eu tenho muito cliente empresário, né? Daí o cara fala, não, eu tenho tanto em imóvel, tanto isso. Eu digo, cara, mas o teu maior patrimônio está aqui nas cotas da tua empresa. Já parou para pensar nisso? Os caras, não parei para pensar. Isso aqui um dia vai ter que ser inventariado também. E é muito comum, assim, né? O empresário, ele baixa a cabeça, trabalha o dia inteiro, constrói algo enorme e ele não tem noção do valuation da empresa. Deixa eu pegar esse teu gancho agora, que é o último ponto da reforma tributária. Tá. Hoje, quando a gente vai falar de TCMD sobre cotas de empresa, a gente fala como é que o Estado avalia. Ele levanta um balanço especial. Né? Ele pega o balanço da empresa e, eventualmente, vai fazer ajustes ali se tem um imóvel que não está devidamente contabilizado. Então, ele faz com base no balanço e ajusta para valores de mercado, mas ainda é o valor contábil. Com a reforma tributária, tem uma previsão de o método de avaliação ser por fluxo de caixa descontado. Imagina que o Estado quer ter a presunção de dizer o quanto essa empresa vai valer no futuro. Sim. Nenhum analista de ações Sim, que é o cara que é pago para fazer isso. Só olhar, assim, o que mais tem é previsão errada de analista, né? O valuation, isso aqui é 1 bi, 2 bi, 3 bi dessa empresa e ele erra o tempo inteiro, né? Como é que o Estado vai fazer isso de forma eficiente, né? Ainda mais no mercado que a gente está hoje, que as coisas mudam constantemente. Como é que tu vai botar uma premissa de que aquele fluxo de caixa vai ficar ali 10 anos para frente? E outra, o fluxo de caixa pressupõe enfim, que a empresa vai continuar operando, né? Exato. E o que a gente está pagando tributo é sobre o que foi gerado até ali. Claro. A pessoa morreu, eu vou pagar pelo que ela gerou e não pelo que vai ser gerado, né? É uma maluquice que se isso passar... Não, a crise não passa, né? Vamos ter fé que não. Mas vai gerar muita discussão. Com certeza. Muita. Enfim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem casos que se tentou utilizar fluxo de caixa e o Tribunal de Justiça negou. Tem jurisprudência, é fácil de achar, mas assim, se tentou sem base legal. Imagina quando tiver base legal, claro que vai se discutir, mas vai ser ainda mais, vai ser uma briga importante. Então, também por isso, essa é uma questão também de se avaliar quem tem em mente, que tem interesse em fazer planejamento, fazer antes dessa entrada em vigor. É claro que é logo ali na frente, a gente está falando eventualmente de abril, sabe? Estamos falando em menos de um ano, é uma janela curta, né, para pensar nisso. Né? E para quem está pensando, agora fugindo um pouco aqui da reforma tributária, né, eu tenho muitos
investidores aí que eu presto consultoria, que eles estão naquele estágio assim, já pensando assim, estou preparando a minha empresa para talvez ali na frente vender, se vir uma proposta boa. Claro que o momento agora para M&A está meio complicado, mas talvez ali na frente role um processo de M&A, né? Para esse investidor, é interessante ele manter as cotas da empresa na pessoa física, ou tu acha que já deve pensar em constituir uma holding de participações e vender a holding ou vender as cotas da holding? O que seria mais eficiente tributário? Ou vai mudar também, né? Não, assim, com o que a gente... Ou é incerto, né? Não, com o que a gente tem hoje, Tá. Trabalhando com o que a gente tem hoje, a venda de ações na pessoa física, ela ainda é mais interessante, tá? Então, quem tem interesse, está enxergando que ali na frente vai vender as suas ações, as suas cotas, o melhor lugar para estar ainda é na pessoa física. O ganho de capital na pessoa física, ele inicia nos 15% e vai até 22%. Tá? Os primeiros 5 milhões de ganho de capital, tu tributa 15% e tu vai indo numa tabela progressiva. Tá? Então, a alíquota efetiva não vai ser os 22%, né? Porque tu vai tributando em faixas. Fica ali na casa dos 20%. Se eu coloco essa participação numa holding, o certo eu vou tributar 34% esse ganho de capital. Exceto é muito maior, então. É muito maior. Tem uma linha de raciocínio que é, bom, se eu constituir uma holding de participações, eu tiver participação de várias empresas, eu poderia colocar essa participação como estoque e eu for vender essa participação como uma atividade operacional da minha holding. Aí pode ser que eu tenha uma carga tributária menor, tá? Entendi. Mas aí vai depender muito do caso a caso, porque assim, se é uma empresa que é da pessoa há anos, ela criou aquele negócio, a Receita Federal ela tem um conceito do que é participação societária permanente e participação societária, ela usa um termo, mas vamos dizer assim, não permanente. Então, assim, o que eu compro e vendo de participação societária, eu invisto em startup, eu comprei essa participação só para investimento, tudo bem, eu posso colocá-la no estoque e considerar vender com a margem de presunção lá de 32%. Perfeito. Tá? Agora, se a empresa é minha, da minha família, eu construí essa empresa, é difícil a Receita entender que aquilo ali é uma participação não permanente. Então, ela teria que ir lá para o permanente como um investimento e tributar 34%. Daí, o que acontece em muitos casos é, bom, vende a estrutura inteira, vende a holding. Ok, mas se tu já sabe que vai vender, não constitui a holding. Claro. Tá? Agora, aconteceu por acaso aqui, me veio uma proposta muito interessante, eu já tenho a holding. Bom, então a gente tenta vender toda a estrutura para ainda apurar o ganho de capital lá na pessoa física. Entendi. Tá? É claro, podem ter outras estruturas, daqui a pouco ter um FIP, né, um fundo de investimento em participações, mas daí tem que avaliar caso a caso e se vale a pena efetivamente. Perfeito, né? Não, muito bom. Doutora Bianca, o papo está ótimo, né? Acho que passou uma hora aqui voando, né? Mas a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Se quiseres deixar uma mensagem final aqui para quem está nos escutando. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que tu escolheu um tema aqui para a gente conversar muito importante, relevante. É um tema espinhoso. Quando a gente fala de pagar mais tributo, parece que a gente quer sair correndo, né? Mas uma hora a reforma ela vai chegar, a gente vai precisar se adequar. Então, esse bate-papo, essa familiaridade com o tema, ele vai diminuindo um pouco o medo de tratar e as pessoas vão ficando mais familiarizadas, porque uma hora a gente vai precisar encarar tudo isso. Bom, a questão da sucessão, ela é uma questão importante, ela é pensada muito sob o ponto de vista tributário, mas não se encerra aqui, sabe? Tem outros temas importantes e que, muitas vezes, assim, falar de planejamento sucessório, às vezes pode ser tão somente fazer um testamento, sabe? Então, assim, às vezes conversar sobre o tema, organizar as ideias, ter um assessor para expor e para organizar o patrimônio. Gostei dessa parte aí. Já é importante. Obrigada aí pela oportunidade. Adorei estar aqui contigo. Não, que é isso. Eu que gostei, eu que agradeço aí tua vinda aqui no podcast. Acho que foi muito válido, né? Eu tenho contato muito próximo das famílias que eu presto consultoria e esse é um tema
bastante delicado, que vai amadurecendo ao longo do tempo na cabeça do investidor, né? Não é do dia para a noite, ele vai pensando e vai evoluindo. E esse tipo de conteúdo que a gente cria é justamente para ajudar nesse processo de reflexão, né? Mas conta comigo aí para a gente trabalhar em dobradinha, como a gente já fez muitas vezes, né? Para assessorar os nossos clientes aí da melhor forma. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Obrigado para quem assistiu até aqui e até uma próxima. Muito obrigada.